Após os próximos 10 segundos, este canal de mídia social apresentará o culto na Pró-Paróquia Cafarnaum, com um mensageiro identificado em legenda. Irmãos e irmãs, amados e amadas pelo nosso Salvador Jesus Cristo, sejam bem-vindos e bem-vindas à audiência online e virtual de nosso culto carismático que realizamos para nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Sintam-se também agraciados e agraciadas pelas bênçãos que todos nós que fazemos a Paróquia Cafarnaum vivenciamos em momentos como estes. Somos o corpo de Cristo, sua igreja, sua noiva, que é a cada dia preparada para o grande encontro com o seu noivo, nosso Senhor e Salvador Jesus. E não esqueçam que somos perdoados para que nossa culpa não nos afaste de Deus. Somos justificados por Cristo para que nossa condenação não nos impeça de sermos adotados por Deus. Recebemos a vida eterna agora, com novos corpos na ressurreição, para que tenhamos as capacidades para desfrutar ao máximo de Deus. Deus Pai nos abençoe sempre por meio do Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Sim, tem piedade de nós. Deus não rejeita a oração, oração é alimento. Nunca vi
ouvir um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele está falando aqui nessa noite. Você crê nisso, meu irmão? Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele está trabalhando por você, meu amado. Aleluia. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve. Você pode louvar? Aleluia. Simplesmente louve. Aleluia, Deus. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, 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 muito louvor, muito louvor, muito louvor. Adore ao Senhor com muito louvor, 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 com muito louvor. Por que duvidar sobre as ondas do mar, quando Cristo caminho abrir?
te quer revelar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Trevas vêm te assustar, tempestades no mar, da montanha o mestre te vê, e na tribulação ele vem socorrer, sua mão bem te pode suster. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Podes tu recordar maravilhas sem par no deserto, ao povo fartou, e o mesmo poder ele sempre terá, pois não muda e não falhará. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Quando pedes mais fé, ele ouve, ó crê, mesmo sendo em tribulação. Quando a mão de poder o teu ego tirar, sobre as ondas poderás andar. Solta o cabo da nau, toma os remos na mão e navega com fé em Jesus. E então tu verás que bonança se faz, pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. Pois com ele seguro será. Chegou o momento esperado das crianças. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que a mesma deve andar, e depois de um pouquinho mais velha, ela não se esquecerá dele. Isso é Provérbios 22:6.
Olá, crianças! A história de hoje se chama Outros em Primeiro Lugar. O verso para decorar está no livro de Marcos, no capítulo 9, verso 35, e diz: se alguém quiser ser o primeiro, será o último. A mensagem é: servimos a Jesus quando colocamos os outros em primeiro lugar. Você já apostou corrida com alguém? Talvez você já tenha tentado ser o primeiro a usar o balanço ou a pegar algum brinquedo. Todos gostamos de ser os primeiros. Há muito tempo atrás, Jesus disse uma coisa especial sobre ser o primeiro. Jesus e seus amigos, os discípulos, estavam indo para Jerusalém. Os discípulos tinham visto e ouvido muitas coisas interessantes enquanto viajavam com Jesus. Agora, estavam empolgados porque pensavam que Jesus logo se tornaria rei do seu país. Muitas pessoas queriam que ele fosse rei. Achavam que se isso acontecesse, tudo seria melhor. Os discípulos queriam ter cargos importantes quando Jesus se tornasse rei. Enquanto caminhavam juntos, conversavam sobre quem teria os melhores cargos. Discutiam sobre quem seria o primeiro no reino de Jesus. Tiago e João viraram para Jesus e disseram: Jesus, quando o Senhor for rei, gostaríamos de sentar ao seu lado, um à direita, o outro à esquerda. Os outros discípulos ouviram o que Tiago e João disseram a Jesus e ficaram muito bravos. Por que vocês dois estariam ao lado de Jesus? Nós merecemos sentar ao lado de Jesus tanto quanto vocês. Queremos ser os primeiros. Jesus sabia que seus amigos não entendiam o que significava ser o primeiro de acordo com o que ele pensava. Então, pediu que chegassem mais perto e começou a falar. Vocês sabem que algumas pessoas acham que se forem as primeiras, serão mais importantes do que as outras. Mas eu vejo as coisas de um jeito diferente. Acho que as pessoas mais importantes são aquelas que pensam primeiro nos outros. Se vocês quiserem ser os primeiros no reino, deverão pensar primeiro nos outros. É isso que significa ser o primeiro para mim. Os discípulos ouviram em silêncio. Lembraram que Jesus sempre procurava ajudar as pessoas, fazer com que se sentissem melhor. Eles tinham visto Jesus curar os cegos, pessoas que não podiam andar, e pegar crianças no colo. Então, ficaram com vergonha. Com um sorriso no rosto, Jesus disse: Eu não vim para que pessoas façam as coisas para mim. Vim para fazer as coisas para elas. Quero que vocês façam o mesmo. Você pode procurar maneiras de tornar alguém mais feliz. Pode colocar os outros em primeiro lugar. Ser o primeiro, como Jesus foi, é uma alegria. Olá, tudo bem? Você já ouviu falar da história dos 3 homens da fornalha? Aliás, entraram 3, mas estavam lá 4 homens dentro da fornalha acesa. Você já ouviu falar dessa história? Resumidamente, eu vou contar. Essa história ela está no livro de Daniel, está no livro do profeta Daniel, no seu capítulo 3. Ela começa por conta do cativeiro babilônico. O cativeiro babilônico é uma triste história na vida do povo hebreu. Várias pessoas, muitas pessoas foram levados escravos para a Babilônia. Quem comandou essa operação foi o rei Nabucodonosor. Para vocês terem ideia, o cativeiro babilônico é uma das histórias mais tristes do povo hebreu, juntamente com o Holocausto. Todos nós ouvimos falar do Holocausto. Então, várias pessoas foram levadas escravos. Entre eles, o profeta Daniel e 3 jovens, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas será que nós podemos tirar lições para o dia de hoje de uma história tão antiga? Uma história que se passou antes de Jesus Cristo? Será que uma história tão antiga
tem lições para nos trazer hoje? Com certeza. Então, o que é que aconteceu? Resumidamente, o rei Nabucodonosor mandou construir uma estátua, uma grande estátua de ouro. Chamou pessoas de todas as nações, de todos os povos, homens de todas as línguas, chamou muita gente. E ao tocar das trombetas, todas as pessoas deveriam se ajoelhar, deveriam se curvar perante aquela estátua. E quando as trombetas tocaram, todo mundo curvou-se perante a estátua, com exceção de 3 homens: Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel não está nessa história. Daniel, ele tinha um cargo diretivo, de direção. Então provavelmente ele devia estar viajando. Então, voltando à história, todo mundo se ajoelhou, uma grande multidão, e apenas 3 jovens ficaram de pé. E aí eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 3. Nós vamos ler rapidamente do versículo 14 ao versículo 18. Porque o rei tinha dado a ordem de quem não se curvasse seria jogado numa fornalha ardente. E aí os 3 não se curvaram. E aí, Daniel capítulo 3, versículo 14 ao 18. Falou o rei Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis disposto, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis, no mesmo instante, lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus a quem servimos quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Esta é a palavra do Senhor, por ela nós damos graças a Deus. Então eles responderam: se for da vontade de Deus nos livrar, ele livra. Se não, mesmo assim, nós não nos curvaremos à imagem que o Senhor levantou. E o que é que aconteceu? Eles foram jogados na fornalha de fogo. As pessoas, os trabalhadores, os escravos do rei que jogaram eles na fornalha morreram pelas chamas, pelas labaredas que eram muito fortes. E depois que os 3 foram jogados, quando observaram lá dentro da fornalha, os 3 estavam passeando. E tinham uma quarta pessoa com aspecto de anjo, como diz a Bíblia. E aí depois eles saíram da fornalha, nem as roupas deles estavam chamuscadas de fumaça, eles estavam ilesos, e Nabucodonosor se admirou e baixou um decreto e disse: quem blasfemar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego será despedaçado. Vamos tirar algumas lições dessa história que eu contei muito de forma resumida. A primeira lição que eu queria que você aprendesse: permanecer com Deus muitas vezes pode ser uma atividade solitária. Muitas vezes, para a gente permanecer com Deus, para a gente ser fiel à palavra de Deus, a gente pode se ver sozinho. Notem que eu falei de uma multidão que estava ali para ajoelhar diante da imagem que o rei havia mandado construir. No entanto, a multidão toda se ajoelhou. Imagine apenas 3 jovens de pé. Então, permanecer com Deus pode ser uma atividade solitária muitas vezes. Você, para permanecer fiel à palavra de Deus, você pode se ver sozinho. Enquanto todo mundo vai pela moda, enquanto todo mundo vai pela tendência do momento, você que quer ser fiel à palavra de Deus pode às vezes ficar sozinho. Assumir determinada opinião, determinada postura, porque nós temos uma bússola de vida, a Bíblia, muitas vezes isso pode nos isolar.
Podemos ser chamados de antiquados, de radicais, de conservadores, no mundo em que hoje tantos valores estão sendo relativizados. E aí a gente pode ouvir: abra sua mente, deixe de ser retrógrado, só porque queremos seguir a palavra de Deus. Essa foi a primeira lição. Não desanime se você se sentir isolado por estar seguindo a palavra de Deus. Imagine como esses 3 jovens se sentiram. Uma multidão ajoelhada e só eles 3 em pé. Mas ali havia uma pressão muito grande, era uma fornalha em chamas. Antes que você ache que é mentira minha, eu estou lendo o que diz a Bíblia. E naquela época era normal existir fornalhas desse jeito para cozer tijolos. Era normal. E essa fornalha que era usada para cozer tijolos era também usada para executar pessoas. Hoje, em países que existe a pena de morte, está mais sofisticado, tem cadeira elétrica, injeção letal. Naquela época, usava-se fornalha. Então você pode pensar, isso nunca vai acontecer conosco. Um ditador me jogar numa fornalha ardente. Mas aí eu te convido à reflexão, será que já não acontece? Será que a gente diariamente, a gente já não se curva a outra coisa e não a Deus? Nós estamos levando uma vida curvada perante Deus? Ou não? Aqui nós estamos nos curvando. A que estátua você talvez esteja se curvando? Ao dinheiro? Então, se você não tem tanto dinheiro quanto você quer, você pode estar na fornalha da frustração. Será que você está se curvando à estátua do prazer? Se você deixa de fazer determinada coisa, você está na fornalha da frustração. Porque a sua vida é curvar-se perante o prazer, ao dinheiro, ou da aceitação. Isso a gente vê muito com jovens. Para o jovem ser aceito, ele tem que estar naquele grupo, ele tem que fazer parte daquele grupo onde todo mundo faz aquilo, ele tem que fazer para ser aceito. E aí ele fica frustrado. A sua vida está girando em torno de quê? Só Deus pode dar a paz que a gente precisa. Só Deus pode preencher o vazio do nosso coração. Não nos curvemos a outras estátuas. Do dinheiro, do prazer. Essa é a segunda lição. Nossos ídolos são mentirosos. Tudo que a gente coloca no lugar de Deus é uma mentira. Não vai nos dar prazer. Não vai nos satisfazer. Tudo que a gente vem colocar no lugar de Deus, pensando que aquilo vai nos satisfazer nosso coração, não vai. Todo ídolo que colocamos ao invés de Deus no nosso coração vende uma mentira. A segunda lição é essa: nossos ídolos são mentirosos. Com certeza. A terceira lição que eu gostaria de chamar a sua atenção hoje é que Deus está no controle. Veja a resposta daqueles 3 jovens. Se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se não, mesmo assim, nós não vamos nos ajoelhar perante a estátua do rei. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não estavam duvidando de que Deus poderia livrá-los. Não. Eles sabiam que Deus é o Deus do impossível. Eles sabiam que Deus pode tudo. Mas mesmo assim, eles não sabiam do desfecho. Eles não sabiam qual seria a vontade de Deus. Deus poderia livrá-lo ou não. Isso nos lembra de Jesus no jardim do Getsemane. Ele pediu: passa de mim este cálice, mas seja feita a tua vontade. A gente sabe que Deus pode tudo, mas nem tudo é da vontade dele. Nós temos essa fé de aceitar tudo que Deus determina para a nossa vida. A palavra de Deus diz que os pensamentos dele são mais altos que os nossos. São pensamentos de paz. Mas a gente acredita nessa palavra quando a gente acha que as coisas não vão bem. A palavra dele diz também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você tem essa fé, eu tenho essa fé. Será que nós temos essa fé? Quando os nossos olhos físicos veem que tudo não está como a gente queria, e a gente tem essa fé de dizer: não, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não estou vendo, mas sei que isso vai cooperar para o meu bem.
Nós temos essa fé? A quarta lição de hoje. Nós vimos que entraram 3 pessoas na fornalha, mas quando o rei olhou, haviam 4 pessoas. A Bíblia não disse se era o próprio Cristo, a Bíblia não disse se era um anjo. Não tem como a gente saber. O que a gente pode afirmar com certeza é que era uma demonstração física da presença de Deus. E a quarta lição é essa. Assim também acontece conosco. Deus está com você todo o momento. Deus está com você nas suas provas, nas tribulações da vida. Até os lugares mais perigosos podem se tornar lindos quando a gente anda com Deus. Ele pode fazer de um vale árido, de uma terra seca, ele pode fazer um manancial. Ande com Deus. Ele está conosco. E a quarta lição, a quinta lição, aliás, que eu gostaria de trazer hoje, para finalizar, é que note que o rei Nabucodonosor, depois de ter visto o milagre, ele demonstrou admiração por Deus. E ele até baixou um decreto dizendo: quem blasfemar o Deus deles será despedaçado. Nabucodonosor, o rei, ele demonstrou admiração, mas ele não se converteu a Deus. Assim é muita gente. Acredita que Deus existe, até admira Deus, mas não se converteu. Nabucodonosor falou o Deus deles. Nabucodonosor não falou o nosso Deus. Então que a gente acredite em Deus, mas que a gente diga o meu Deus. Que a gente tenha a identidade de filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz. Então que a gente não faça feito Nabucodonosor, uma simples admiração, é o Deus deles, não. Que a gente diga, meu Deus. Que a gente leve uma vida curvada perante o nosso Deus. E que sejamos corajosos e fortes no testemunho do Evangelho, como foram os 3 jovens, sem medo. O mundo há de saber que nós temos Cristo. Que Deus te abençoe. Nas estrelas vejo a sua mão, e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, tudo Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá do céu, sem se importar comigo, mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto o seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi.
sem se importar comigo mais. Mas agora ao meu lado está, cada dia sinto seu cuidar, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim, aleluia. Tudo é Jesus pra mim, aleluia. Tudo Ele é pra mim.
Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um culto, com a certeza de que a palavra ministrada encontrará campo fértil em nossos corações. Assim como o salmista, rogamos a Deus que nos dê a sua graça e sua bênção, e que sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que o amor de Deus nos una, que a paz de Deus nos envolva, que a coragem de Deus nos sustente em mais uma semana e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. E hoje eu vou dar as despedidas finais. Sou eu que vou dizer assim: ide na paz de Cristo, sede corajosos, fortes, no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, no poder do Espírito Santo. Agora quero escutar da casa de cada um de vocês: aleluia! 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 Vazio de mim, me esvazio de mim. Só pro teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir. Nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela